Existe algo na sua vida que você não consegue ver, mas que está decidindo tudo por você. Está escolhendo o que você vive, o que você perde e o que nunca chega. E hoje, você vai romper isso. Você já sentiu como se estivesse fazendo tudo certo, mas algo simplesmente não anda? Como se existisse uma parede invisível entre você e a vida que você sabe que merece. Essa parede existe. E o mais perigoso é que ela não está fora, ela está dentro. E o pior, você nem percebe quando ela está agindo. Hoje, eu vou te mostrar o que ninguém te contou. O bloqueio invisível que prende 99% das pessoas em ciclos de limitação, medo, escassez e repetição. E quando você entender, não tem mais volta. Porque a verdade liberta. E a consciência rompe o que estava escondido. A maior mentira que te contaram é que sua vida é decidida pelo que você pensa conscientemente. Não é. 95% do que você vive vem do programa oculto que roda no seu inconsciente. Um programa que você não escolheu. E que foi instalado antes mesmo de você ter consciência do mundo. Esse programa se torna um campo energético que define o que você acredita que merece, o que você aceita, o que você repele, o que você atrai, o que você sabota sem perceber e o que você cria mesmo sem querer. Esse é o motivo invisível. Não é azar, não é falta de esforço, não é incompetência, é programação. E enquanto você tentar mudar só as ações, mas o programa continuar igual, você vai viver o mesmo ciclo, com nomes diferentes. Sabe qual é a maior prova de que o bloqueio está ativo? Quando parece que tudo exige um esforço enorme. Quando nada flui. Tudo trava, tudo atrasa. Ou pior, tudo melhora um pouco e logo volta ao normal. Como se a vida dissesse, você pode ir até aqui, mas que isso não. Isso é o limite interno. O teto invisível. O guardião mental. Ele não quer te destruir, ele quer te proteger, mas ele te protege do que você quer viver. Protege do crescimento, da mudança, da expansão, da prosperidade, porque o seu programa só se sente seguro com o que é familiar. E prosperidade, para quem cresceu na escassez, não é familiar. É ameaça. Mas isso muda hoje. Pensa em algo que você deseja muito. Mais dinheiro, mais estabilidade, mais amor, mais autoestima, mais oportunidades, mais presença espiritual. E então, no minuto em que começa a melhorar, algo acontece e te puxa para trás. Você não perde porque deu errado. Você perde porque o seu sistema interno te traz de volta ao padrão. E isso não é espiritual nem emocional. É neuroquímico. Seu cérebro cria um ciclo confortável, mesmo que seja doloroso. E sempre que você tenta sair dele, ele ativa o bloqueio. Mas há um segredo. Você não precisa lutar contra esse bloqueio. Você precisa romper o campo energético que o sustenta. Esse bloqueio foi criado em 3 momentos da sua vida. Primeiro, entre os seus 0 e 7 anos. Tudo que você ouviu virou lei interna. Segundo, no seu primeiro trauma emocional. A mente fechou uma área inteira para te proteger. E terceiro, em momentos de perda, rejeição ou fracasso. Nesses momentos, a mente cria conclusões sobre quem você é. E essas conclusões são tão fortes que se tornam crenças, comportamentos, padrões, decisões e, principalmente, vibração. Sim, o bloqueio vira frequência. E essa frequência cria repetição. Mas hoje, nós vamos quebrar esse padrão. Existe uma brecha, um ponto exato onde o bloqueio enfraquece. E é isso que eu vou te mostrar agora, nesta segunda parte. Hoje, você vai descobrir como romper o campo que te limita. E quando você fizer isso, uma coisa vai acontecer. Você vai sentir que algo abriu. E a vida, finalmente, vai começar a fluir. Prepare-se. A segunda parte começa agora. Depois daquele momento de clareza, quando eu descobri que o verdadeiro bloqueio não estava no mundo, mas dentro de mim, eu percebi algo ainda mais profundo. Eu não precisava mudar a minha vida. Eu precisava mudar o meu campo de consciência. E foi aí que tudo começou. Porque quando você muda sua consciência, o mundo ao redor responde. Quando você muda sua vibração, sua realidade se reorganiza. Quando você muda sua identidade, você quebra a linha do tempo antiga. Mas existe um detalhe que ninguém te conta. Você não rompe o bloqueio de uma vez. Você rompe em camadas,
E a primeira camada, a mais difícil, é reconhecer que o seu eu antigo ainda está no comando. Esse eu antigo alimenta crenças como: eu não sou bom o suficiente. Vai dar errado de novo. Não adianta tentar. Isso é grande demais para mim. E sabe o mais assustador? Essas frases nem são suas. Elas foram implantadas quando você ainda não tinha consciência para questionar. Mas quando você começa a despertar, elas começam a perder a força. E foi nesse exato ponto que eu percebi um segundo padrão invisível. O cérebro sempre luta para te manter na realidade antiga. Não importa o quanto você queira mudar. O cérebro quer segurança, mesmo que a segurança seja a sua zona de dor. Por isso, mudar é tão difícil. Não é porque você é fraco, é porque o seu cérebro foi treinado para te proteger de algo que não existe mais. Então eu fiz algo que mudou tudo. Eu parei de lutar contra o meu eu antigo e comecei a substituí-lo. E isso é o que cria a virada. Eu comecei a fazer um exercício simples, mas poderoso. Todos os dias, por 5 minutos, eu imaginava como seria viver como o meu eu do futuro. Não era fantasia, era treinamento neurológico, era condicionamento quântico. Eu me perguntava: como essa versão pensa? Como ela reage aos problemas? Como ela conversa? Como ela toma decisões? Como ela se comporta quando algo dá errado? E o mais importante, o que essa versão faria hoje que eu não faço? E eu fazia. Uma pequena ação por dia, um microcomando para o cérebro, uma confirmação silenciosa ao universo. Eu deixei a versão antiga para trás. E então aconteceu a segunda grande ruptura. Eu percebi que o bloqueio invisível sempre se dissolve no presente, nunca no futuro. Porque o futuro nunca chega. A única coisa que existe é este momento. E se você não mudar aqui, nada muda lá. Foi nesse ponto que eu comecei a observar algo que ninguém percebe. Quando você começa a agir como o seu eu do futuro, o universo começa a agir como se você já fosse essa pessoa. Oportunidades surgem, portas se abrem, pessoas aparecem, caminhos se organizam. Mas não porque veio do acaso. É porque você finalmente ficou alinhado com o que sempre foi seu. O que antes parecia impossível começou a parecer natural. E então eu entendi a terceira camada. A vida só entrega aquilo que você está pronto para receber. E você só está pronto quando se torna o tipo de pessoa que vive aquilo. Não é pedir, não é afirmar, é ser. E existe algo mágico nisso. Quando você se torna a pessoa certa internamente, o motivo invisível evapora como névoa ao sol. Mas eu quero te mostrar a parte mais profunda, o momento exato em que minha vida virou de verdade. Foi um dia comum. Eu estava sentado refletindo, e algo me atingiu como um raio. Se eu não mudar agora, daqui a 5 anos estarei vivendo exatamente a mesma vida. Essa frase gelou minha espinha. Eu sabia que era verdade. Eu sentia que era verdade. E naquele instante, eu fiz um pacto comigo mesmo. Nunca mais serei fiel ao meu eu antigo. A partir de hoje, só respondo ao eu que estou me tornando. E isso foi a chave. A partir desse dia, eu parei de aceitar migalhas. Parei de negociar com minhas desculpas. Parei de me diminuir para caber em ambientes pequenos. Parei de buscar permissão. Parei de esperar o momento perfeito. Eu dei o comando. Eu estou pronto. E o universo respondeu com força. É assim para todos que despertam. E é assim para você também. Você não está travado. Você está em transição entre quem você foi e quem você nasceu para ser. E agora vem o ponto final dessa parte do vídeo. A vida não muda quando você aprende. A vida muda quando você decide. E hoje, talvez sem perceber, você já decidiu. Agora você sabe que existe um motivo invisível. Você sabe que ele tem camadas e sabe que pode romper uma por uma. E na próxima parte, eu vou te mostrar o ritual diário que cria essa ruptura de forma acelerada. A técnica do comando de identidade. A técnica que transforma seu eu do futuro em seu eu do presente. Fique comigo. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Talvez você não perceba ainda, mas o seu campo energético já não é mais o mesmo. Porque existe um ponto da jornada em que você não consegue mais voltar para a versão antiga de si mesmo. Algo se rompe, algo se abre, algo se expande.
E é exatamente aqui que você está agora. Neste ponto do nosso encontro, eu vou te mostrar a técnica que virou a chave da minha vida. Mas antes, eu preciso te dizer uma verdade que pode ser um pouco incômoda. A maioria das pessoas não manifesta nada porque elas vivem sem uma identidade definida. Não existe foco, não existe direção, não existe um comando claro. Falta uma versão líder da própria consciência. É como tentar guiar um carro sem motorista. O veículo está lá, o combustível está no tanque, mas sem alguém no volante, ele não vai a lugar algum. Mas quando você cria uma identidade que vibra no seu futuro desejado, tudo ao seu redor começa a se alinhar e a obedecer. Foi exatamente isso que Napoleon Hill quis dizer quando escreveu: você se torna aquilo que pensa, conectado a um propósito definido. E agora, eu vou te mostrar como criar isso de uma forma prática, passo a passo. Então, prepare-se, porque esse é o tipo de conhecimento que tem o poder de mudar destinos. Vamos à técnica do comando de identidade. Essa é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa que eu já usei para reprogramar minha consciência e minha realidade. Ela tem apenas 3 etapas, simples, diretas, mas brutalmente transformadoras. A primeira etapa é o que eu chamo de o batismo do eu futuro. É muito simples. Todos os dias, por apenas 30 segundos, você vai declarar em voz alta ou para si mesmo, com convicção: eu sou o eu que escolhi ser. Preste atenção. Isso não é uma simples afirmação. Não é um mantra repetido sem sentimento. É uma declaração de identidade. O seu cérebro precisa de um líder. Ele precisa de um comando claro sobre quem está no controle. E se você não assumir esse controle, ele vai assumir por você, mas sempre baseado nas suas experiências passadas, nos seus medos e nas suas limitações antigas. Essa frase é o comando que quebra esse looping do passado. É você dizendo para o seu subconsciente: a partir de agora, quem manda sou eu, e essa é a minha nova identidade. Agora, a segunda etapa, o cenário interno. Todos os dias, depois de fazer sua declaração, feche os olhos por 1 minuto e visualize a sua vida daqui a 12 meses. Mas aqui está o segredo. Não visualize coisas, como um carro novo ou uma casa. Visualize você. Sinta como é ser essa nova pessoa. Qual é a sua postura? Como é o seu olhar? Sinta a sua tranquilidade, a sua energia vibrante. Perceba o seu nível de riqueza e abundância. Observe o jeito que você anda, a confiança com que você se move pelo mundo. Sinta como você toma decisões, com clareza e certeza. Perceba o ar de segurança que você carrega. Você não está apenas pensando ou imaginando. Você está, na verdade, acessando uma linha do tempo que já existe. Esse exercício cria um rastro energético, uma assinatura vibracional que o universo reconhece como o seu novo destino. E aqui vem a parte mais importante de todas, a chave que a maioria das pessoas ignora. Você só pode manifestar na sua vida aquilo que o seu corpo consegue sentir como verdade. Não adianta só pedir. Não adianta só desejar. Não adianta repetir frases que não te emocionam, que não te arrepiam. A emoção é o código. A identidade é a âncora que firma essa nova realidade. E o comando é a chave que abre a porta. Sem a emoção, a sua manifestação não tem combustível para se tornar real. Você precisa sentir no seu corpo a realidade de já ser aquela pessoa. Isso nos leva à terceira e última etapa, a ação de assinatura. Esse é o ponto que quase ninguém faz, e é exatamente por isso que quase ninguém muda de verdade. Todos os dias, sem exceção, você vai fazer uma única ação, por menor que seja, que o seu eu do futuro faria. Não precisa ser algo grandioso. Precisa ser coerente com a identidade que você está construindo. Pode ser, por exemplo, mandar aquele e-mail importante que você está adiando. Pode ser estudar por 20 minutos sobre um assunto que vai te levar ao próximo nível. Pode ser organizar uma gaveta, uma pasta no computador. Pode ser economizar R$ 10 em vez de gastar com algo supérfluo. Pode ser fazer uma caminhada, cuidar do seu corpo. Pode ser rejeitar algo que não combina mais com você, dizer não para um convite ou um hábito que te puxa para trás. Ou pode ser dizer sim para uma nova oportunidade. O importante é que seja uma ação que quebre um ciclo antigo. Essa é a sua ação de assinatura.
É o seu gesto diário que envia uma mensagem clara para o universo. Eu moro nesta linha do tempo agora. Esta é a minha nova realidade. Quando você combina essas 3 etapas, algo que parece sobrenatural acontece. O seu campo energético começa a vibrar em uma frequência completamente nova. O seu corpo vibra em outro padrão. A sua consciência começa a criar e a atrair uma outra realidade. E é exatamente nesse ponto que aquele motivo invisível, aquela barreira que sempre te segurou, finalmente se dissolve e evapora. Porque o motivo invisível sempre foi um mecanismo de defesa do seu eu antigo, tentando te proteger e te manter na zona de conforto, no conhecido. E quando você passa a agir consistentemente como o seu eu do futuro, o eu antigo simplesmente perde o poder. Ele não tem mais espaço na sua nova vida. E aqui está o grande pulo do gato de tudo isso que conversamos hoje. A sua vida não muda quando você quer que ela mude. Ela não muda só porque você estuda ou entende intelectualmente os conceitos. A vida muda no exato momento em que você se torna a pessoa capaz de viver essa nova vida. E você está, neste exato momento, prestes a se tornar alguém completamente novo. Porque agora, você sabe exatamente como fazer isso. Você sabe como romper o padrão do passado, como quebrar o motivo invisível que te sabotava. Você aprendeu a assumir uma identidade quântica, a dar comandos claros para a sua consciência e a entrar em outra linha do tempo. Você entendeu como viver o futuro no presente, emitindo a frequência da abundância e agindo com o comportamento de quem já conquistou tudo o que deseja. E quando você une esses 3 pilares, identidade, emoção e ação, você cria uma vibração tão forte, tão coerente, que a realidade não tem outra escolha a não ser obedecer e se moldar a essa nova frequência. Esse é o segredo. Esse é o portal. Esse é o código. Então, a pergunta agora não é mais: será que isso funciona? A pergunta que você precisa se fazer é: você está disposto a abandonar a versão de si mesmo que te trouxe até aqui para finalmente nascer na versão que vai te levar até onde você realmente merece estar? Porque tudo começa exatamente assim, com um comando, um novo eu, um novo campo energético e, consequentemente, uma nova vida. E se você sentiu um chamado, se algo ressoou dentro de você ao ouvir isso, pode ter certeza. A sua transformação já começou. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Chegou a hora da ativação final. O rito da linha do tempo. O exato momento em que sua vida muda. Antes de continuarmos, eu preciso que você encontre um lugar confortável. Não precisa ser perfeito, só precisa ser seu. Porque agora começa a parte mais importante de todo este vídeo. A transição real para o seu novo campo vibracional. Aqui, você não vai só ouvir, você vai sentir, vai experimentar, vai colapsar uma versão completamente nova de você. Respire fundo comigo e vamos entrar. Vamos começar com uma técnica de respiração para colapsar o seu estado atual. Ela é simples, mas poderosa demais. É usada para desligar o eu antigo e ativar a mente quântica. Você vai fazer assim: inspire contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. E solte o ar lentamente em 6 segundos. Vamos de novo. Inspire em 4. Segure em 4. Solte em 6. Mais uma vez. Inspire. Segure. E solte. Agora, perceba algo. Seu corpo desacelera. Sua mente abre espaço. Seu campo começa a se expandir. A partir daqui, você está no estado ideal para a reprogramação. Agora vá em um encontro com o seu eu do futuro. Esse é o momento mais poderoso do vídeo. Feche os seus olhos ou apenas relaxe o olhar. Imagine que na sua frente existe uma estrada. Essa estrada representa todas as versões possíveis da sua vida. À esquerda estão as versões que você já viveu. Elas estão acinzentadas, parecem pesadas. Elas carregam tudo o que você já superou. Mas à sua direita há outra estrada, iluminada, radiante, com uma energia que parece te reconhecer antes mesmo de você entrar nela. Essa é a estrada da sua nova linha do tempo. Agora, veja alguém se aproximando dessa luz. Repare no andar, na postura, no olhar, na certeza. Essa pessoa é você.
mas um você que já venceu tudo o que hoje parece impossível. Ele, ou ela, já vive a vida que você quer, a paz que você busca, a prosperidade que você sente que merece. Essa pessoa já tem a força que você imaginou um dia, a disciplina que hoje parece difícil. Ela já vive o destino que você deseja alcançar. Essa sua versão do futuro estende a mão para você e então diz: eu já sei quem você é, só estou esperando você entrar. Agora, eu quero que você dê um passo à frente mentalmente, apenas um passo. Quando você faz isso, está informando ao universo: eu aceito essa linha do tempo. Esse passo é simbólico, mas energeticamente, ele é um comando direto. A partir deste momento, você não é mais a pessoa que começou este vídeo. Você não está mais preso no padrão invisível. Você não está mais seguindo o eu antigo. Aqui, agora, você cruza a fronteira vibracional que separa o comum do extraordinário. Agora vamos fazer a declaração de identidade. Respire fundo e repita em silêncio ou em voz alta, como se sentir mais confortável. Eu sou o eu que vive o meu futuro agora. Eu abandono o velho padrão. Eu aceito a minha nova consciência. A partir de hoje, eu ajo como quem já venceu. Sinta isso vibrar no seu peito. Sinta como se fosse uma atualização de software, uma senha liberando um código interno, um portal se abrindo dentro de você. E, para finalizar, a ação de assinatura, a sua atualização final. Escolha mentalmente apenas uma ação que você vai fazer ainda hoje. Apenas uma, pequena, mas coerente com o seu eu do futuro. Uma ação que declare ao universo: eu pertenço à nova linha do tempo. Pode ser organizar algo que você procrastinou. Pode ser economizar R$ 10. Pode ser abrir aquele arquivo importante no seu computador. Estudar por 20 minutos. Caminhar por 5 minutos. Pode ser tomar uma decisão que você vem adiando. Limpar uma energia que você tolerou por tempo demais. Dizer não para o que te prende, ou dizer sim para o que te expande. Essa é a chave. Essa é a sua assinatura vibracional. Essa é a ponte entre a visão e o destino. E aqui vai a parte que quase ninguém entende. A realidade só muda quando você muda a fonte que cria a realidade. A sua identidade. E agora, você fez isso. Se hoje você sentiu algo, mesmo que tenha sido pequeno, não ignore. Quando o seu campo vibra diferente, a vida responde diferente. A partir deste momento, você está oficialmente fora da linha do tempo antiga. Você cruzou a fronteira. Você se reconectou com o seu eu mais forte. E ativou um destino que estava esperando por você. Nunca se esqueça disto. O universo não responde a quem espera. Ele responde a quem se torna. E hoje, você se tornou alguém novo. Respire fundo, levante a cabeça e siga sabendo. Você acabou de iniciar a versão mais poderosa da sua vida. Obrigado por confiar em mim e em você mesmo para fazer essa jornada. Se essa experiência te tocou, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa cruzar essa fronteira. E não se esqueça de se inscrever para mais ativações como esta. Até a próxima.